CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. André, boa tarde. Boa tarde, Aurélio de Freitas. Boa tarde aos colegas do estúdio, Schaefer, Murilo, Adalberto e aos nossos ouvintes. Ótima tarde pra gente. Pra gente. Hoje o tema da nossa conversa é bom, né? Sorriso. Até que ponto ele pode ajudar? Como que ele pode ajudar? Antes do repórter CBN que vai chegar daqui a pouquinho, André, vamos só dar uma passada rápida nesse assunto pra gente entender do que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? A gente fez esse resumo e o Murilo já fez o sinal pra mim que tá na hora do repórter CBN. A gente volta já, André, segura aí. Tá bom. Estamos de volta com o CBN Cotidiano desta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, e já estamos com o André Salsa aqui no CBN Vida Profissional, falando sobre sorriso, Andréia. Isso é bom, não é bom, tem hora pra tudo, felicidade demais também incomoda, como é que é? Pois é, essa é uma matéria muito boa que saiu na Forbes do ano passado. Finalzinho do ano passado, a Forbes Carreira soltou uma pesquisa, uma matéria chamada Risadas no Trabalho Aumentam o Engajamento e Produtividade. E aí, eu e a Adalberto achamos muito curioso e a gente vem, né, sempre com a preocupação de trazer as melhores pautas aqui para os nossos ouvintes. A gente entendeu que hoje seria uma data interessante para a gente trazer essa temática. E a pesquisa, né, que é uma pesquisa, na realidade, é uma matéria em decorrência de uma pesquisa nos Estados Unidos, que traz os fatores objetivos, né, inclusive no bem-estar físico, biológico, que o ato de sorrir, né, ele imprime no nosso organismo, na parte biológica. Então, alivia, reduz o estresse, diminui a pressão arterial, estimula o sistema imunológico, clareia a visão mental, e com isso as pessoas se sentindo melhores, elas produzem mais, né? Então, o pano de fundo da matéria é essa, inclusive ela traz uma recomendação de uma iniciativa que algumas empresas estão iniciando lá nos Estados Unidos, chamada yoga, ou yoga do riso. Então, é quase que uma simulação, mesmo que você não tenha vontade de rir, o estudo diz que quando você projeta o sorriso, o cérebro faz uma interpretação de que aquilo significa algum movimento de bem-estar e o corpo automaticamente vai reagindo àquela simulação. É claro que isso tem ciência por trás, realmente é explicado, porque o nosso cérebro faz essa leitura, né? E provoca toda a liberação de hormônios, endorfina, enfim, tudo que faz bem para a gente a partir dessa atitude. Mas a gente quer falar aqui no nosso quadro hoje, Aurélio, motivos reais de sorrir, né? Porque a gente não quer, às vezes não tem motivo nenhum para sorrir, e aí simula um sorriso para projetar artificialmente esse bem-estar para o corpo. E o que a gente quer aqui é problematizar e trazer o nosso ouvinte para a reflexão de que está liberado o sorriso no ambiente corporativo, porque embora seja uma obviedade, é muito bom a gente ter um espaço, né, onde a gente se sente à vontade para sorrir, para eventualmente, né, se não for atrapalhar ali o ambiente, dar uma boa gargalhada, às vezes é muito bom, mas que isso realmente venha num ambiente que me propicia isso. E quando a gente fala sobre esse sorriso, né, espontâneo, sem que ele seja artificial, a gente fala, e a matéria fala muito sobre isso também, sobre o conceito de engajamento. E eu gosto muito de um conceito de engajamento que uma consultoria chamada DW, ela traz de todos os conceitos que eu já li. Para mim esse é o mais simples e, para mim, mais conectado com o que eu vejo no dia a dia. E diz que durante muitos anos as empresas, né, contratavam os seus funcionários olhando para mentes e mãos. Então, eu vou contratar, né, aquele profissional e eu vou querer a mente dele, ou seja, aquilo que ele é capaz de pensar para fazer o que eu estou contratando ele, e as mãos, que são as habilidades, né, o que ele é capaz de fazer com as mãos. E hoje é fundamental que as empresas se preocupem e capturar também o que essa consultoria chama de coração e espírito. E espírito não tem nada a ver com religião, tem a ver com a nossa conexão, né, com a vida e com o trabalho, que se isso puder compor é muito bom. Então, para além de mentes e mãos, as empresas precisam olhar para corações e espíritos, que é um engajamento, e ele entra num conceito que eu gosto muito, que diz: engajamento é um estado emocional no qual nos sentimos apaixonados, animados e comprometidos com o nosso trabalho. E quando a gente está assim, né, e aí só a gente se imaginar qual foi o momento que eu estive mais engajado
no meu trabalho, né, a gente, os ouvintes que estão aqui com a gente, provavelmente você estava com essa sensação de estar apaixonado, animado, comprometido, e normalmente esse ambiente ele permite que a gente possa sorrir, que a gente possa socializar com os nossos colegas. E aí alguém pode me perguntar, André, entendi, mas como que na prática eu gero esse sentimento, né, essa sensação de estar apaixonado por um trabalho? Uhum. E aí, Aurélia, eu vou trazer uma experiência pessoal, profissional, né? Isso é a minha experiência que eu observo ao longo de muitos anos, mais de 20 anos, que normalmente as pessoas estão engajadas quando elas se sentem, é um bloco de 4 pilares, tá? Quando elas se sentem aceitas, acolhidas, respeitadas e valorizadas. Todas as vezes que a gente se conecta com esse ambiente de aceitação, de acolhimento, de respeito, de valorização, é onde a gente se sente muito à vontade de se conectar emocionalmente, afetivamente, de se sentir apaixonado pelo trabalho e, portanto, estar bem para sorrir, né? Porque é muito bom a gente ir para o trabalho e saber que vai encontrar um ambiente que me é permitido sorrir. E é muito ruim quando eu sei que eu vou entrar num ambiente onde é quase que proibitivo o sorriso. Inclusive, eu sempre dou essa dica: ambientes extremamente silenciosos, cuidado, porque pode ter ali um problema sério, porque no fundo a gente está falando de clima organizacional, né? Uhum. A gente pode ter um problema sério em ambientes de muito silêncio, porque onde tem muito silêncio as pessoas não podem falar e, portanto, não podem rir. Então, era hoje o tema que eu queria aí trazer para os nossos ouvintes, que é um grande convite ao sorriso, à alegria, porque isso está diretamente conectado com produtividade e com a nossa carreira e com a nossa vida profissional. E é sorrir apesar das dificuldades e problemas que sempre vão existir, né? Exatamente. E com o cuidado, né, daquela música, se eu não me engano, é do Frejá, que fala que sorrir de tudo também é desespero, né? Também tem que ter cuidado, porque a gente não está propondo aqui, né, Aurélio, sorrir de situações em que não cabe da famosa positividade tóxica, né? Não tem motivo nenhum para sorrir e a gente fica querendo que as pessoas sorriem. Não é isso. Mas é sempre possível encontrar algum caminho e é muito ruim quando a gente encontra alguém pelo caminho que nunca tem um motivo para sorrir, porque também não é possível, né? Aquele colega de trabalho, aquela liderança que sempre tem um motivo para reclamar, nunca está bom. Isso acaba contaminando também e a gente se influenciando para a ausência de sorriso, porque na vida daquela pessoa é sempre tudo muito pesado, é sempre muito tumultuado, então a gente tem que ter cuidado também com essas nossas conexões afetivas. E, na realidade, é um grande convite para uma disrupção. Para mim é revolucionário falar de afetividade, amor e conexão no ambiente profissional. Eu não tenho dúvida, vários estudos sérios vêm acontecendo, né, comprovando que quando a gente se conecta afetivamente com os colegas, com o trabalho, é onde a gente se sente melhor e cada vez mais as pessoas fazendo suas escolhas de carreira e de local para trabalhar com essa conexão, onde eu posso, afinal de contas, né, me expandir, ser feliz e ter a possibilidade de manifestar a minha graça, o meu sorriso, a minha gargalhada, e, obviamente, respeitando os momentos, que nem, né, todo momento é um convite para isso. Mas se a maioria puder, é bom demais, né, Aurélio? Com certeza, André. E assim, se a positividade tóxica ela é tão nociva, tanto que ela é tóxica, o sorriso natural, a felicidade, a espontaneidade naturais, elas também são contagiantes e boas para esse ambiente, né? Sem dúvida. E tem algumas empresas que falam, né? O meu objetivo é gerar felicidade para os funcionários. Eu sempre fico preocupada com essa afirmação, porque, como a gente já disse aqui no nosso quadro algumas vezes, né, felicidade é algo de foro íntimo. Cada um tem uma concepção de felicidade, é muita responsabilidade para a empresa assumir isso, mas ela certamente pode ser um ambiente que não gera infelicidade, porque são coisas completamente diferentes, né? Só de eu não ter ali um ambiente em que eu naturalmente vou gerar a infelicidade das pessoas, eu já estou contribuindo para um ambiente de trabalho saudável, que é isso que a gente precisa buscar e produzir, né, para quem trabalha com a gente, até que ponto a gente não é esse ator de mau humor, né, e de inviabilidade para o sorriso, porque
tem muita gente precisando de ajuda, né? E às vezes ajuda para começar a ver graça na vida, a se permitir ficar um pouco mais leve, porque é muito duro você ter que compartilhar o trabalho com alguém que não, em nenhum momento vê uma beleza ou um espaço para um sorriso. Aí fica muito difícil. Com certeza. André, e eu vou sempre fazer essa pergunta porque eu acho tão importante a gente ver que às vezes o problema não são os funcionários, mas às vezes a cultura da empresa ou até mesmo a forma como a gestão dela é colocada, que eu gosto de sempre escutar a sua ótica desse ponto. E às vezes quando o problema, a falta de estímulo ao sorriso, a falta de sorriso, vier justamente desse gestor. Pois é. Sempre a liderança, né, Aurélio? A gente roda, roda, roda e cai na liderança. E aí, Aurélio, é onde as pessoas cada vez mais têm feito as suas escolhas, sabe? Tem um autor, eu já falei sobre ele aqui, mas sempre muito bom falar de novo, porque nem sempre todo mundo ouve o tempo todo aqui, que é um autor chamado Michel Beckman, que ele fala que tudo começa pelo quem, né? Tem um autor também chamado Simon Sinek, que é antecessor dele, que fala que tudo começa pelo porquê, e o porquê das organizações realmente é muito importante, mas o Michel Beckman, ele faz uma releitura, ele fala, o porquê é importante, mas tudo começa pelo quem, e o quem somos nós, é o CPF. Então, cada vez mais a gente faz as nossas escolhas de carreira tentando entender com quem a gente vai trabalhar, né? Deixa eu ver com quem eu vou trabalhar lá na CBN, é o Aurélio, é o Adalberto, é o Schaefer, é o Murilo, com quem eu vou me relacionar? Porque esse relacionar, ele fala sobre mim também, e as pessoas, Aurélio, é impressionante, a gente já falou aqui também sobre a grande renúncia, né? Ou a desistência silenciosa, porque é isso, as pessoas estão desistindo dos locais de trabalho, dependendo das pessoas com quem a gente se relaciona. Então, quem aqui está nos ouvindo que é líder, faça essa autocrítica, porque pode ser que, né, o ambiente não esteja tão saudável, porque você é a fonte desse lugar que não permite que o outro possa, né, manifestar o seu próprio comportamento e está liberado ser feliz, né? Quase que um pudor, né? A gente não poder falar de... Por isso que, para mim, eu sempre digo que é muito revolucionário falar de afeto. Então, é permitido a gente ser feliz, a gente tem que lembrar que trabalho também é espaço de felicidade e o líder tem que estar muito conectado com isso, porque uma atitude dele pode fazer o dia de um funcionário muito feliz ou pode fazer o dia de um funcionário muito infeliz. Esse é o nível de poder e, querendo ou não, está na mão de qualquer liderança. A liderança influencia no bem-estar do dia a dia, no bom humor de uma equipe. Então é sempre muito importante isso ficar no radar do líder, né? Exatamente. Sorriso, felicidade, alegria e positividade salutar sempre liberados nas empresas, na sua vida, no seu trabalho, para a produção ser ainda melhor. Andréa Salsa, muito obrigado, viu? Até segunda-feira que vem, Aurélio. Um abraço. Até, grande abraço, boa semana.